Então, porque tudo isso, pessoal, aqui é para vocês ficarem atentos. Você quer ver, só para vocês darem risada de questão de foto, né? Eu tenho um casal de amigos que a foto do WhatsApp dela é a foto do casal. E a foto do WhatsApp dele é a mesma foto do casal. O que você faz com um casal desse, né? Cadê a identidade, né, pessoal? Que tudo bem que os nossos, isso, bom, são nossos parceiros, né, de vida e tudo mais, mas existe uma individualidade, né? Então, é interessante, né, já que existem os contatos profissionais, que a foto seja sua, porque daí, que nem esse casal, quando entra em contato, eu nunca sei quem que é quem, né? Porque a foto é a mesma quando os dois entram em contato. Mas não é problema, né? Isso daí é de cada um. Mas é só ficar atento que hoje tudo é conectado, né? Então, os exemplos, né? Hoje participei de 3 reuniões e a última reunião era com uma senhora que ela participou, uma senhora não, uma jovem senhora, que ela participou da elaboração do documento super importante do MEC. E aí eu sabia isso dela, não sabia se ela era pedagoga, não sabia se ela tinha feito doutorado, nada. E aí, enquanto ela estava falando, eu fiz uma busca no LinkedIn, no currículo Lattes dela e puxei todas as informações da formação dela, né? Então, é tudo conectado, pessoal. O Natan comentando que ele foi para a entrevista e o professor já tinha entrado no currículo Lattes dele, né? Então, é tudo, tudo, tudo conectado, certo? E aí depois vocês façam o teste de colocar o nome de vocês no Google e me conta o que que apareceu lá. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Então vamos lá. Pessoal, a última aula nós conversamos é, sobre microscopia, né? Então nós falamos de microscopia, que diferentemente da espectroscopia, pessoal, nós na espectroscopia a gente obtém como resultado um espectro, que nada mais é que um gráfico, né, de comprimento de onda por intensidade ou número de onda por intensidade, né? Normalmente absorbância ou transmitância. Então a gente obtém um gráfico. E no caso das microscopias, a gente obtém imagem. Só que quando a gente fala em microscopia e imagem, nos remete ao microscópio. Que o microscópio é um dos instrumentos de, de imagem mais antigo. Em função dele, ou muitos outros objetos surgiram. E antes dele, também outros objetos surgiram, como, por exemplo, as lentes, né? Então, a lente, ela tem a capacidade de aumentar a imagem. E aí, a partir da lente, surgiu o microscópio. E a partir do microscópio surgiram outros equipamentos. Então, o telescópio, né, também é outro instrumento de lente que tem como objetivo obter imagens ampliadas, né, para que a gente possa ter maiores detalhes sobre aquilo que está sendo colocado. Então, é, então foi uma grande revolução, né, obter essas imagens do que a gente chama de microscópio óptico. Só que tem uma limitação de aumento de imagem e que isso evoluiu, né? E a partir de um determinado tempo surgiram os microscópios eletrônicos, que eles também têm como objetivo obter imagem, só que muito, com um aumento muito maior. E embora ele tenha um sistema de lente, o processo de captação da imagem é diferente. Então, a imagem ela vem de elétrons, né, de espalhamentos de elétrons, e que tem a capacidade, então, de imprimir imagens, certo? Num aumento de tamanho, vamos dizer assim, muito maior do que um equipamento óptico. Então, na aula passada, a gente falou sobre esse microscópio, né? Vimos alguns exemplos de imagem. Ele não é algo quantitativo, né? Ele é qualitativo,
porque ele me mostra imagem, e quando eu falo em imagem de material, pessoal, eu posso enxergar muitas coisas, né? Eu posso enxergar aglomerações, eu posso enxergar um, um, texturas, né? Mas isso vai muito da interpretação de quem está vendo. Então eu brinco, né, que imagem de neve a gente enxerga aquilo que a gente quer, né? Então eu já participei de bancas de mestrado e também de doutorado que o cara colocou a imagem como figura e descreveu essa figura. E eu, na banca, não conseguia enxergar absolutamente nada do que ele tinha descrito. Então, às vezes, tem uma certa indução na imagem que você obtém. Mas é associada a outras técnicas, né? Então, não é só ela, né? Mas ela é válida para caracterização. Ela é muito utilizada hoje na área de ciência dos materiais, porque realmente ele me dá informações de homogeneidade, de tamanho de grãos, né? De compósitos, qual é o limite, né? A gente sabe que compósitos são misturas de substâncias que não reagem entre si, então eu consigo, pelo microscópio enxergar onde começa uma, onde começa a outra, né? Então, é, então é possível a gente obter informações, né, sobre isso. Então a gente viu que o processo de obtenção dessa imagem é muito diferente do que a gente obtém de uma imagem ótica, de um microscópio óptico. E depois a gente, no final da aula, a gente falou sobre o AFM, que também é uma chama microscopia de força atômica, que a gente obtém como resultado também imagem. Só que no caso do AFM, a gente obtém a imagem da superfície. Então, existem várias técnicas de obtenção da imagem por AFM e que permite, então, a gente obter informações da superfície do meu material. Se ele é uma superfície lisa, se ela é uma superfície rugosa, se ela é rugosa, qual é a profundidade do pico e do vale dessa ruga, vamos dizer assim. Então, a gente obtém informação de superfície. Lembrando, pessoal, que tanto o microscópio eletrônico, como também o EFM e o raio-x, que a gente vai comentar, ele permite obter resultados, imagens de material no estado sólido, né? Então, normalmente, esses materiais essas imagens só tem sentido obter de materiais sólidos. No caso, a ciência dos materiais envolve materiais sólidos, então elas são técnicas que são muito utilizadas, certo? Então, a FM é uma técnica muito bacana, porque a base dela é muito simples, né? Então, que é uma ponta de agulha que, de acordo com a altura da rugosidade de um filme, por exemplo, ele consegue determinar isso, né? Pela própria variação que ocorre desse braço, né? Dessa haste que caminha, vamos dizer assim, na superfície da minha amostra. Ficou claro isso, pessoal, da aula passada? Fica claro? Sim, não? Então, hoje, pessoal, a gente tem uma outra técnica que trata também de estudar os materiais sólidos, só que essa técnica ela estuda sólidos cristalinos. Então, aqueles sólidos que possuem uma organização molecular. E essa técnica é o raio-x. Então, na verdade, chama difração de raio-x. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aberta já.
Todo mundo enxerga, pessoal? Agora saiu, tava aparecendo, mas saiu. Não tá mais? Para mim não tá ainda não. Eita. Vai apresentar, tá apresentando agora. Tá? Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, quando a gente fala em difração de raio-x, a gente está falando de raio-x. Quem que é o raio-x? É uma radiação eletromagnética, também originária da luz, né? Então, são radiações eletromagnéticas que o comprimento de onda é da ordem de 0,1 a 10 angstroms, que ele é inferior ao diâmetro de um átomo. Então, lembre que quando a gente viu todo aquele espectro de luz, que a gente pode pensar na luz que é emitida pelo Sol, né? Que a gente pode cortar esse espectro em região, né? Que a gente viu que é a região da radioatividade, de raio-x, de raios gama, de ultravioleta, de infravermelho, da região do visível, de micro-ondas, de ondas de rádio. Então, o raio-x é uma fatiazinha daquele espectro cujo comprimento de onda varia de 0,1 a 10 angstroms, né? Então, no caso, o Sol poderia ser uma fonte natural de raio-x, mas lembra que da emissão do Sol não chega até a superfície da Terra, porque esse raio-x ele vai sendo absorvido pelas camadas superiores da atmosfera. Então, nós somos protegidos do raio-x, ainda bem, porque senão a gente não teria vida aqui na Terra, né? Então, é esse natural. Mas eu posso produzir raio-x de maneira artificial, por meio de possibilitar, a partir de fenômenos com elétrons, a emissão de radiação na região de raio-x. Então, a radiação ela pode surgir de um feixe de elétrons acelerados a partir de uma diferença de potencial, aí parte técnica, né, de 35 kV entre um cátodo e um alvo metálico, que funcione como ânodo, em que todo o processo é mantido sob vácuo, né? A difração de raio-x, ela é uma técnica experimental não destrutiva, então eu não perco a minha amostra, e muito importante na caracterização cristalográfica de sólidos. Então, ela é uma técnica de caracterização que é importante para a caracterização de sólidos cristalinos, pessoal, porque aí, se ele é um sólido amorfo, eu não vou conseguir enxergar absolutamente nada. Então, a técnica ela é apropriada para obter informações sobre a cristalinidade do meu sólido, né? Permite, então, identificar faces presentes no material, obter informações acerca da orientação, tensão e estado de policristalino desses materiais, né? Então, é uma caracterização cristalina, da cristalinidade do sólido. Então, daquela imagem que nós vimos para obtenção das imagens do microscópio eletrônico, essa é a mesma imagem, né? Então, eu posso ter a incidência de um feixe eletrônico, né? E a partir do como esse feixe incide sobre o meu material, ele vai espalhar várias coisas, né? Então, ele espalha calor, ele espalha elétrons, que podem ser os elétrons retroespalhados, elétrons secundários, ele pode emitir luz, raios, luz na região do raio-x, que aqui ele definiu só como raio-x, elétrons, outro tipo de elétrons. Então, e eu posso ter elétrons também que a gente chama de elétrons difratados, que são aqueles elétrons que passam pela minha amostra. Então, veja que aqui eu tenho a minha amostra sólida, organizada, cristalina, incida um feixe de luz numa determinada condição e ele vai esparramar um monte de coisa. No caso da difração de raio-x, eu vou aproveitar esse raio aqui, que está denominado como raio-x.
E aí, então, ele vai me trazer informações sobre a cristalinidade do meu material. Então, vai acontecer isso aqui, né? Ó, são difratados, então eles são difratados, né? Eles incidem sobre a minha amostra e depois eles saem. São difratados pelos átomos de diferentes planos, né, de um cristal separados por uma determinada distância. Então, veja que a hora que ele incide e a hora que ele reflete. E aí, então, ele tem um ângulo aqui, que esse ângulo, pessoal, por incrível que pareça, vai ser a característica do meu sólido cristalizado. Parte da radiação incidente é refletida pelo primeiro plano de átomos, né? Então, aqui o simbolismo de cada um dos átomos organizados, né? Então, eles vão ter uma distância específica entre eles, né? Então, parte da radiação é refletida pelo primeiro plano de átomos, mas o restante da radiação penetra na estrutura, sendo refletida pelo restante dos planos dos átomos inferiores. Então, essa primeira incidência sofre a refração, né? A difração, na verdade, mas tem uns que incidem por toda a amostra. Como eu tenho distâncias específicas entre os átomos, é possível calcular o ângulo de incidência e o ângulo de difração. E aí isso vai trazer as características específicas. Então, os percursos percorridos pelos raios refletidos pelos planos dos átomos interiores são superiores aos dos planos dos átomos exteriores, né? Então, vai ocorrer uma diferença aqui em função do distanciamento desses átomos. Sempre que a diferença de percurso entre os raios difratados 2D ciano θ se igualar a um múltiplo inteiro do comprimento de onda da radiação incidente, ocorre a interferência construtiva, verificando a lei de Bragg, que eu não sei se vocês chegaram a ver isso lá na física, né, que ele faz a relação do comprimento de onda com a difração do seno, né, desse ângulo θ que é gerado aqui, certo? Que isso aqui é uma ótica, é uma parte da ótica bem aprofundada. Então, toda a parte de radiação de raio-x, pessoal, ela é baseada nessa lei de Bragg, que na verdade vai ter como função, né, o comprimento de onda incidente e o ângulo que ele gera, né, do raio que incide e o átomo presente na minha amostra. Um espectro também é espectro, então, na verdade, a gente não obtém imagem, mas a gente obtém. Ele entra nessa parte de imagem porque o fenômeno envolvido são dos elétrons difratados, como é na microscopia. Então, um espectro de difração de raio-x típico consiste em uma sequência de picos caracterizados pelas suas posições, intensidades e larguras. Então, aqui é um exemplo clássico. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, ele é um exemplo de um difratograma, né, de titanato de bário hidrotérmico, que ele foi sintetizado a uma determinada temperatura. Então, aqui o resultado é esses picos, a largura e o ângulo. Tá vendo? Ó, se foi 2 seno, 2 θ, 3 θ, 4 θ. Então, existem fatores que promovem o alargamento dos padrões de difração, nomeadamente, né? Então, o tamanho do grão, as tensões uniformes e não uniformes. A largura do pico é influenciada pelo número de átomos, ou seja, pelo volume do cristal, e quanto menor o tamanho do grão, maior é o alargamento do pico, né? Então, quem trabalha só com raio-x, pessoal, consegue enxergar todas essas informações presentes no difratograma. Então, ele vai contando, esse pico é de tal, esse é de tal, esse é de tal, esse tá largo por causa disso, né? Então, vai interpretando mesmo cada um desses picos que estão presentes no difratograma. Então, numa parte experimental, pessoal, existem muitos estudos
que trabalham com síntese de materiais sólidos. E a cristalização de muitos materiais, ela melhora, né, o grau de organização e a cristalinidade, ela melhora em função da temperatura. Então, ele vai acompanhando o que acontece com os picos à medida com que aumenta a temperatura. Então, só para voltar aqui, pessoal, ficou claro que essas bandas aqui, esses picos, são características. Aí você fala assim, mas e se eu não sou, só voltando um pouquinho que eu acabei não comentando, se eu não sou um expert em difração de raio-x, o que acontece? Muitas vezes eu faço por comparação. Então, um trabalho que eu desenvolvi, o resíduo gerado era dióxido de magnésio. E a gente fazia uma difração de raio-x para verificar se aquilo era óxido de magnésio de verdade. E aí, como que eu vou saber se aquilo é óxido de magnésio? Existe banco de dados que tem espectros de óxido de magnésio. Então, eu vou lá nesse banco de dados, pego um espectro de um óxido de magnésio que está nesse banco e comparo com o espectro que eu obtive. E aí eu vou verificar que esse é da face tal, esse é de cristalino tal. Se ele for semelhante, preferencialmente se ele for igual, pessoal, eu confirmo que aquilo é óxido de magnésio. Então, eu posso fazer por comparação. Certo? Então, é uma caracterização fácil de fazer quando normalmente a gente é o usuário da técnica. Aqui já foi um caso de formação desse sólido. Então, o que nós fizemos? Nós não, né? O moço aqui que sintetizou. São difrações de raio-x de nanopartícula de dióxido de estanho, né? E aí ele fez que cada um dessas substâncias, elas foram dopadas, né? Na verdade, elas foram misturadas, né? Então, são difratogramas de raio-x de nanopartículas de dióxido de estanho, não dopados, dopados com 5% de césio, dopados com 5% de Y e o D dopados com 5% de lantânio. Então, o estudo era verificar as alterações que aconteciam no dióxido de estanho à medida com que a gente acrescentava um outro átomo, né? Que aí, no caso, ele colocou como dopado. Mas veja, pessoal, que pelo que ele coloca aqui, esse dopamento altera a cristalinidade do meu composto. Então, antes era dióxido de enxofre, que aqui ele coloca que a estrutura era tetragonal, e aí depois, no processo de dopagem, que é uma técnica que se faz para sintetizar esse novo cristal, né, ele inseriu o outro átomo e que aí mudou totalmente a estequiometria dele, né? Então, estanho 2, Y2O7. No caso daqui, que ele adicionou césio, então ficou dióxido de estanho e óxido de césio, e aqui, quando ele incidiu, né, introduziu o lantânio, ficou SN2, lantânio 2, óxido 7, certo? Então, aqui no primeiro é só o espectro de óxido de estânio, então a gente vê as bandas e analisa aqui o ângulo que ele se encontra, e depois ele fez uma comparação, né? Então, aqui, na verdade, a caracterização em diferentes graus de temperatura. Então, veja que a gente tem uma definição e um estreitamento da banda. Então, isso significa que aumentou a cristalinidade do meu sólido à medida com que a gente aumentou a temperatura. E aí, ele faz a comparação com os outros, com a dopagem com os diferentes metais. Então, ele sinaliza aqui aquilo que é comum ao dióxido de estanho original. Então, aqui, essa pequenininha, essa outra e essa daqui são faces cristalinas provenientes do óxido de estanho. E essas outras, que vejam que está presente nessas, né? Não sei se vocês conseguem perceber que é o sinal diferente que está marcando cada uma das bandas.
Então, essas que estão sinalizadas com esse hexágono meio vazado são referentes ao dióxido de estanho, e esses que são mais escuros são faces novas que surgiram em função da dopagem, da inserção do átomo Y, aqui do átomo de césio. Então, ele fez o mesmo estudo de aumento de temperatura. Então, veja que aumentou a cristalinidade em função do estreitamento dos picos, e ele sinaliza o que é do óxido de estanho e o que é do óxido de cério. Aqui é a mesma coisa, né? Então, aumentou a temperatura, aumentou a cristalinidade, mas veja que a qualidade do difratograma é um pouco diferente. E aqui também, na temperatura máxima, que foi a 1100 graus, a gente enxerga faces do óxido de estânio e enxerga faces do óxido de lantânio e estânio, certo? Então, é uma forma de caracterização. Então, aqui ele fez por comparação, né? Então, do que era comum no espectro e no outro, e depois o que ele tinha de diferente ele atribuiu para a dopagem daquele outro metal. O equipamento. Então, num laboratório é isso daqui. É um equipamento caro, pessoal. Então, normalmente, as universidades adquirem isso como um equipamento multiusuário, mas existem grupos de pesquisa que têm o seu próprio, né? Então, ele é isso aqui, né? Ele fica... essa figura de baixo é o que fica dentro dessa caixa. Então, controlado por um software hoje, né? Então, tudo pelo software. E aqui o funcionamento dele, né? Então, eu tenho um tubo emissor de raio-x que vai... deixa eu ver onde que está minha amostra, né? Que vai... tá aqui, ó, tá minha amostra, né? Então, tem todo um processo do tubo de raio-x, de passar por filtros, por sonda, incidir pela amostra, né? E depois sofrer processos de divergência e divergência, passa por uma fenda até chegar no meu detector, né? Então, ele também faz todo um caminho para obter a imagem, né, que é coletada aí, o sinal, na verdade, daquela difração que eu mostrei para vocês, que esse processo, os elétrons provenientes dessa difração atinge o detector e, consequentemente, gera o que a gente chama de difratograma. Certo? Então, é simples, pessoal. O que eu queria colocar para vocês da difração de raio-x é essa capacidade de identificar as faces cristalinas de um material no estado sólido. Então, mas se o meu composto não é cristalino, o que vai acontecer? Ele não vai ter nenhuma banda aqui. Normalmente é uma banda contínua, não tenho picos dessa maneira, cheio de ruído. Então, significa o quê? Que o raio-x incidente, ele não teve a capacidade de encontrar nenhuma face e sofrer difração, porque simplesmente o material não tinha face. Então, não tinha como o raio-x espalhar isso, certo? E aqui, um exemplo típico de algo experimental, né? De síntese e variação de temperatura. Então, a gente analisa o comportamento do meu reagente. Aqui, no caso, ele também fez o estudo via temperatura. E depois as alterações que foram feitas pela dopagem de átomos diferentes. Então, que, consequentemente, aparece, nesse caso, faces do meu material inicial e faces do meu material sintetizado, certo? Aula passada, o equipamento, né? Aula passada a gente falou da microscopia de força atômica, a técnica, né? Então, como ver superfície, né? Essa agulha, essa ponteira, ela vai mexer à medida com que ele encontra vale e pico e obtém
né, obtém aí as imagens. Então, essa imagem é um filme de diamante, né? E aí ele enxerga o que a gente chama de vale, que é a parte mais profunda, e pico. Então, aqui é uma imagem normal, e aqui é uma imagem tridimensional, que ela é obtida também por meio de softwares. Outras imagens. Então, olha, uma superfície de uma liga, né, de um filme fino, composto por selênio, antimônio e germânio, e aí nos processos de evaporação, feito a 0, 45, 75, 80 e 85 graus, né? E do substrato de silicone, para não achar que a imagem que a gente está obtendo é da minha amostra, e na verdade não é da amostra, é do substrato. Mas nitidamente a gente vê as diferenças que ocorrem no processo de fabricação desse filme, né? Então, os grãozinhos aqui, todos eles, a imagem é obtida nas mesmas condições e a gente enxerga a rugosidade do filme, certo? Vimos alguns exemplos, né? Discutimos isso, pessoal? Esses exemplos? Então, aqui, a conciliação da técnica de espalhamento Raman, né? O espectro obtido e depois a imagem de AFM. Então, as interpretações aí que vão complementar a informação de um com a informação do outro. Certo, pessoal? Então, na verdade, faltava essa parte para a gente falar de microscopia. Alguém tem algum comentário, alguma coisa? E aí, tudo bem, pessoal? Então, seguindo essa linha, pessoal, e daquela primeira atividade que vocês fizeram da espectroscopia vibracional, eu coloquei também um estudo dirigido para auxiliar vocês nos processos de fixação. Então, deixa eu ver se está aberto. Deixa eu só alterar aqui, pessoal, abrir para vocês. Professor, é um outro estudo dirigido mais para microscopia agora? Isso, mas ele é bem mais simples. Eu vou projetar aqui para vocês. Vocês enxergam, pessoal? Sim. Então, é um estudo dirigido simples. Aqui. Só 3 perguntas, pessoal. A definição, né? Então, sobre as técnicas de microscopia de caracterização de materiais, para definir, me falar o princípio de funcionamento e as principais aplicações. 2 exemplos só dessa técnica utilizada: microscopia eletrônica de varredura, microscopia de força atômica e espectroscopia de difração de raio-x. Então, mais enxuto do que aquele de espectroscopia. Para falar que eu não sou ruim, né? Então, eu disponibilizei para vocês um material. Onde ele está? Então, aqui, pessoal, tem um PDF bem bacana,
de fácil leitura sobre microscopia eletrônica de varredura. Já disponibilizei também um capítulo de livro, pessoal, sobre microscopia e difração de raio-x. Aqui uma matéria bem legal sobre o aprimoramento, pessoal, porque acabei não comentando, mas o raio-x, ele é uma técnica experimental. Mas hoje tem a possibilidade de fazer simulações, como o infravermelho e o Raman também, da gente ter programas computacionais que simulam. Então, naquele exemplo que eu falei para vocês, que era óxido de magnésio, então eu vou lá e informo que o meu cristal é um óxido de magnésio, que o meu sólido é um óxido de magnésio cristalino. E aí o programa roda um difratograma do óxido de magnésio, teórico. E aí o que a gente faz é comparar aquele difratograma teórico com o meu difratograma experimental e verifico se a posição daquelas bandas elas coincidem. E aí com isso também pode ser mais uma comprovação ou não, né, daquele sólido que eu estou analisando. Então, a matéria que estuda, aprimora a simulação computacional de sólidos cristalinos, né? Então, coloquei esse PDF de microscopia, um capítulo de livro, na verdade, e depois um outro sobre microscopia e difração de raio-x, o Callister, que fala um pouquinho sobre essas técnicas de caracterização. Então, aí acaba auxiliando um pouquinho vocês na elaboração desse estudo dirigido. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Professora, tem como voltar lá na atividade rapidinho? Tem. Por favor. Não entendi uma parte ali. Tá enxergando? Sim, aí na parte aí da técnicas de microscopia, eu vou citar assim uma aplicação com espectro. Primeiro você vai definir, então, o que é cada uma dessas técnicas. Depois, o princípio de funcionamento. Então, como que a gente obtém a imagem ou difratograma, no caso do raio-x. E depois você vai me dar um exemplo de uma aplicação disso. Aplicação de cada uma delas, da varredura, Isso. da força atômica e da difração Isso. do raio-x. Isso. Pode ser, pessoal, que vocês encontrem artigos que têm aplicação dessas 3 técnicas para caracterização de um único sólido. Aí só pode citar um, aí só coloca um só ou precisa colocar um para cada um? Não, um para cada um, né, Natan? Certo? Entendi. Alguma outra dúvida, pessoal? Só vou anotar aqui a chamada, pessoal. Amanda, Daiane, Ellen, Isabela, Kathleen, Lidiane, Milena, Natan, Stephanie e Tainara. É isso, então, por hoje, pessoal. Professor, já está aberta a atividade já? Já. Não está aparecendo para mim, não.